Olá, essa é a nossa aula de número 8. Falaremos hoje sobre a dinâmica da partícula, parte 2, em que daremos ênfase ao efeito de parede e de concentração sobre a dinâmica da partícula. O efeito de parede sobre a velocidade terminal da partícula. Nós temos aqui um exemplo de uma partícula em vermelho e que está caindo dentro de um recipiente que tem essas paredes ao redor. A partícula tem um diâmetro dp, enquanto o diâmetro do recipiente é dado por dt. Quando existem fronteiras próximas à queda da partícula, é como se essa fronteira, como se essa parede, ela meio que freasse a partícula. E ela acaba, então, caindo com uma velocidade terminal menor do que ela cairia se ela estivesse caindo, por exemplo, isolada num recipiente sem esse efeito de parede. O efeito de parede ele se torna cada vez mais significativo na medida em que a parede do recipiente se aproxima da partícula. Nós temos aqui uma tabela do livro do Massarani, em que temos aqui o efeito de parede na fluidodinâmica de uma partícula isométrica caindo num fluido newtoniano. A partir de agora, nós usaremos o símbolo infinito para dizer sobre o Reynolds ou a velocidade de uma partícula que está caindo sozinha em meio infinito, ou seja, sem nenhuma parede por perto, certo? Então, nós temos aqui o Reynolds da partícula, em que eu tenho o diâmetro da partícula caindo com essa velocidade terminal, a densidade do fluido sobre a viscosidade. E agora, nós vamos instituir um fator Kp. Então, Kp diz para nós qual é a razão entre a velocidade real que a partícula vai cair quando existe o efeito de parede e V infinito agora é a velocidade da partícula caindo isolada num meio infinito. Nós, então, iremos propor várias correlações em que nós levaremos em conta o beta, que é a razão entre o diâmetro da partícula dp e o diâmetro do recipiente onde essa partícula está caindo. Então, nós temos aqui uma correlação de Francis, que é válida para valores de Reynolds menores do que 0,1, que correspondem ao regime de Stokes. Nós temos, então, que Kp é dado por essa relação. Nesse regime, que é próximo do intermediário, nós teremos, então, Kp, que é a função dessa relação, em que A corresponde a essa equação e o fator B corresponde, então, a essa equação. Quando, então, estivermos no regime completamente turbulento, ou seja, no regime de Newton, utilizaremos, então, a correlação de Monroe, 1888, para Reynolds da partícula maior do que 10 à terceira. Aqui, Kp é uma função de 1 menos beta elevado a 3 meios. No regime de Stokes, a partícula ela cai com a velocidade muito baixa. Por causa disso, ela vai sentir mais a presença da parede, influenciando na mudança da velocidade da partícula. Então, quando que o efeito de parede é significativo? Quando a razão entre o diâmetro do recipiente e o diâmetro da partícula for cerca de 130 vezes o que temos aí para o regime de Stokes, e quando estivermos no regime de Newton, a relação entre o diâmetro e o diâmetro da partícula já cai para 10. Além das correlações, nós temos também alguns gráficos que trazem o efeito de parede sobre a velocidade terminal da partícula. Podemos observar aqui, né, o Vt sobre o V infinito, que é aquele Kp que nós definimos, em função aqui do Reynolds da partícula. Nós temos aqui, tá, plotado aquelas correlações que nós apresentamos anteriormente. Cada uma dessas curvas aqui corresponde, então, ao parâmetro beta. No caso de parâmetros betas diferentes desses, temos que interpolar uma curva. O que acontece, então, pessoal? Nós sabemos já calcular a velocidade da partícula caindo isolada no meio infinito. Uma vez, então, que nós também sabemos o Reynolds da partícula caindo nesse meio infinito, e nós sabemos qual é o diâmetro da partícula e desse recipiente, digamos que essa razão beta seja meio e que o Reynolds da partícula seja 1. Nós podemos vir aqui, vamos até a curva e podemos aqui tirar qual é a razão entre Vt e V infinito. E assim nós podemos calcular essa velocidade real com que a partícula cai quando existe o efeito de parede sobre a velocidade da partícula. Alguns equipamentos ou dispositivos de medida utilizam, no seu princípio de funcionamento, esse efeito de parede. Nós temos aqui um exemplo do viscosímetro de Hopper. Uma vez que a partícula, no caso aqui uma esfera,
ela tem um diâmetro muito, muito próximo do diâmetro do recipiente, nós sabemos que ela vai cair de uma forma bem lenta. Então, é possível, através do tempo que ela leva para sair desse ponto até esse, ou desse até esse, sabendo esse deslocamento que temos por meio da velocidade terminal dessa partícula, nós podemos, então, por exemplo, medir a viscosidade do fluido que está passando aqui dentro. Os rotâmetros também são dispositivos de medida de fluxo, em que nós podemos aqui medir vazão de líquidos e gases, utilizando, então, esse princípio do efeito de parede. Uma vez, então, que tem a entrada do fluido de forma ascendente, ele vai levantar essa partícula que está aqui, que, nesse caso, um exemplo, ele tem uma parte cilíndrica, ó, e uma parte de tronco de cone, certo? Então, ele vai levantar essa partícula que vai ficar parada em uma determinada posição. Ok? Geralmente, esses dispositivos eles são de alma cônica, ou seja, você pode perceber que isso aqui não é um cilindro com diâmetro constante, certo? É como se fosse um tronco de cone mesmo. Então, a gente tem aqui um diâmetro e aqui a gente tem outro diâmetro. Então, por exemplo, nós podemos saber aqui fazer um diâmetro equivalente para essa partícula, certo? E ela vai, então, parar em determinada posição devido ao efeito de parede. Então, se eu aumento a vazão, eu consigo arrastar mais e mais e mais essa minha partícula, e por causa de uma calibração prévia, então, é possível e aí calcular qual é a vazão, ou seja, qual é a velocidade do fluido, que no caso vai ser igual à velocidade terminal da partícula para aquela posição, aquele diâmetro de cone aqui onde a partícula parou. Além, então, do efeito de parede, a presença de outras partículas também pode provocar essa diminuição na velocidade terminal da partícula. Temos, então, o efeito da concentração de partículas sobre a velocidade terminal. Foi tirado, então, da literatura um grande número de dados experimentais que evidencia que a velocidade terminal de uma partícula ela vai ter o seu valor substancialmente reduzido na presença de outras partículas. Uma vez que você está, por exemplo, sozinho dentro de uma sala, você se locomove bem, rapidamente. Mas quando essa sala fica cheia, fica cada vez mais difícil de você se locomover. Você não consegue nem andar mais com a mesma velocidade, porque pode haver choque entre partículas, por exemplo. Quanto maior a concentração de sólidos, mais próximas as partículas ficarão uma das outras. E, assim, maior será o efeito de redução da velocidade terminal. Nós temos aqui um exemplo da equação de Einstein, em que a gente também tem um Kp, que é a velocidade terminal dividido pela velocidade dela caindo sozinha no meio isolado, dado aqui por essa relação de 1 sobre 1 mais 2,5 CV. Vt, nesse caso, é a velocidade terminal da partícula isolada caindo com o efeito de concentração, e CV é a fração volumétrica da fase sólida na suspensão. E o Reynolds nós já definimos aqui anteriormente. Essa diminuição da velocidade em relação à própria concentração vai ser também uma função do Reynolds e da porosidade dessa mistura, ok? Ou, no caso aqui, da concentração volumétrica, né? A fração volumétrica de sólidos é o volume de sólidos pelo volume total, enquanto a porosidade é a fração de vazios que existe. Vou apresentar para vocês algumas correlações da literatura. No entanto, a maioria delas é para partículas arredondadas e tem aí uma faixa estreita de diâmetro válido ou de esfericidade, certo? As correlações de Richardson e Isaac são para partículas arredondadas. Então, nós temos aqui a velocidade real pela velocidade no meio infinito, é a porosidade elevado a n. E n é uma função do Reynolds, ou seja, quando o Reynolds aqui é menor do que 0,2, n vale 3,65. Então, eu tenho aqui, essa razão é a porosidade elevado a 3,65. Entre 0,2 e 1, n vale toda essa relação aqui. Então, nós temos a porosidade elevado a tudo isso. Quando nós temos de 1 a 500, é essa outra relação, e maior do que 500, esse valor aqui se torna 1,39. Temos aí também as correlações de Politis e Massarani, 1989, que são para partículas irregulares. Areia, hematita, itabirito, dolomita e quartzo, que estão com esfericidade entre 0,47 e 0,8. Então, nós temos aqui essa correlação, que é válida só para uma faixa de Reynolds entre 9,5 e 700.
Outras correlações empíricas que nós temos aqui, por Concha e Almendra, 1978, trazem correlações para o regime de Stokes, intermediário e Newton de forma separada. Então, nós temos aqui para o regime de Stokes, tá? Quando eu tenho essa faixa de porosidade, eu uso essa razão igual a 0,83, porosidade elevada a 3,94. E quando eu tenho essa outra faixa de porosidade, ou seja, quando eu estou aqui com as partículas longe umas das outras, porque a porosidade é quase 1, ou seja, deve ter pouca partícula no meu sistema, eu tenho uma outra equação, U sobre V infinito, corresponde aí a 4,8 vezes a porosidade, menos 3,8. Nós temos também as correlações para o regime intermediário, certo? Em que o Reynolds vai de 1 a 500, nesse caso. Para a porosidade entre 0,5 e 0,95, nós temos essa relação em que A vale isso e B essa outra equação. E no regime de Newton, nós temos aqui, para Reynolds maiores do que 2 a 10 a terceira, que essa razão corresponde a 0,095 do exponencial de 2,29 vezes a porosidade, válido aí para faixas de porosidade entre 0,5 e 0,95. Plotando essas correlações, nós também temos esse gráfico que mostra que as correlações, tanto de Richardson e Isaac e a de Almendra. Nós podemos ver, então, que existem curvas para diferentes valores aqui de porosidade, tá? Nós temos plotado, então, aquele K em função do Reynolds. Funciona aqui, pessoal, da mesma forma. Eu conhecendo, então, qual é a porosidade do meu sistema, digamos que 0,95, e eu sei qual é a velocidade da partícula caindo no meio isolado e o seu Reynolds. Digamos que o Reynolds seja 1. Eu venho aqui, Reynolds 1, até a porosidade 0,95, né? E posso tirar aqui qual é o valor dessa relação. Lembrando aí que eu vou utilizar essa correlação de Richardson e Isaac para partículas arredondadas e para as demais eu posso utilizar essa correlação de Almendra. Vamos, então, fazer alguns exemplos? Primeiramente, nós iremos, então, resolver um exercício em que temos o efeito de parede. Deseja-se planejar uma experiência que consiste na medida da velocidade terminal, limitando como a escolha adequada do diâmetro do cilindro o efeito de parede de 5%. A partícula tem um diâmetro de 5 milímetros. Então, vamos entender. Eu quero planejar uma experiência em que eu não tenho ainda qual é o diâmetro do recipiente, mas eu quero que esse diâmetro reduza a velocidade terminal da partícula em 5%, certo? O que isso significa? Que a razão entre a nova velocidade e a velocidade dela caindo sozinha tem que dar aí 0,95. Por quê? Porque eu vou perder o efeito de parede aí, vai reduzir só em 5% a minha velocidade. Então, quais são aqui os nossos dados? Como nós ainda estamos planejando a experiência e não sabemos em qual regime a partícula irá cair, se no de Stokes ou no regime de Newton, nós faremos os dois cálculos. Primeiramente, para o regime de Stokes, utilizando a correlação de Francis, 1933, que diz aqui que Kp é 1 menos o beta sobre 1 menos 0,475 beta elevado a 4. Nós sabemos que o Kp, então, vale 0,95, certo? Então, eu preciso aqui saber quem é o valor do beta. E quem é beta? É a razão, então, entre o diâmetro da partícula e o diâmetro desse tubo, que eu não conheço. Eu sei que o diâmetro da partícula aqui corresponde a 5 milímetros. Então, nós podemos substituir aqui o beta de 5 sobre dt nessa correlação, igual a 0,95, e isolarmos o valor aí do dt, que vai corresponder aí a mais aproximadamente 208 milímetros. No regime de Newton, nós utilizaremos a função Kp é igual a 1 menos beta elevado a 3 meios. Né? O Kp é igual a 0,95, e sabemos que beta corresponde a dp, que é 5 sobre dt. Substituindo isso aqui no lugar do beta, nós tiramos, então, que o diâmetro desse recipiente será 36,84. Ou seja, se eu tenho um regime de Stokes, eu plotei aqui esse desenho, esse aqui é o diâmetro do recipiente proporcional ao tamanho da partícula, tá? Então, a gente tem aqui que a minha partícula
mesmo aparentemente aí num recipiente bem maior do que o valor dessa partícula, já é suficiente para que ela perca 5% da sua velocidade. Fazendo a mesma coisa para o regime de Newton, mas plotando o diâmetro e proporcional aqui para o diâmetro da partícula, é como se a gente tivesse... A gente pode ver que está trabalhando aí com um recipiente com diâmetro bem menor, de 3,7 centímetros, para a mesma partícula de 5 milímetros. Ou seja, no regime de Stokes, a partícula já sente a parede a uma distância grande, enquanto no regime de Newton, para ela perder esse 5% de velocidade, a parede teve que estar bem mais perto da partícula do que no regime de Stokes. Então, a gente pode concluir que o efeito de parede ele é bem mais agudo, mais significativo no regime de Stokes do que no regime de Newton. Ok? Esse exemplo 13 ele é o exemplo 2, resolvido do livro do Massarani, na página 32. Calcular a velocidade de sedimentação de uma suspensão de partículas. Essa suspensão tem uma concentração de 260 gramas de sólido por litro de suspensão e está caindo aí em querosene. Então, está pedindo, pessoal, para a gente calcular a velocidade de sedimentação dessa suspensão. Quais são, então, os nossos dados? Foi dado aí que a partícula tem um diâmetro de 0,8 milímetros, que corresponde a 0,08 centímetros, então já estou passando as propriedades para o CGS, a esfericidade de 0,8, a densidade do sólido é 2,3 gramas por centímetro cúbico, já está aqui no CGS, e foi dado aqui uma concentração, que é uma concentração mássica. Eu tenho quanto de massa que eu tenho de partículas num litro de suspensão. Não é o CV da concentração volumétrica e também não temos ainda a medida da porosidade dessa suspensão. O fluido, que é o querosene, tem uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico com uma viscosidade de 2,3 cp, sem poase. Lembrando que temos que passar isso aqui para poase, para que todas as unidades aí fiquem no CGS. Então, se eu conheço o diâmetro da nossa partícula, eu posso calcular a velocidade terminal, primeiramente para uma partícula isolada. Então, vamos lá, a gente já sabe fazer esse cálculo. Eu uso a correlação de CD Reynolds ao quadrado. Fazendo, então, esse cálculo, substituindo aí todos os valores dos parâmetros, né, que já foi dado, nós calculamos que o CD Reynolds ao quadrado deu 1953,5. Chutando, então, o regime intermediário para partículas irregulares. Eu vou fazer, então, o cálculo do Reynolds infinito agora, né? Lembrando que esse infinito aqui, pessoal, é só para lembrar que é o Reynolds da partícula isolada caindo no meio infinito, sem efeitos de parede ou de concentração. Então, nós temos aqui a correlação do Reynolds em função do CD Reynolds ao quadrado, em que falta agora calcular quem é K1 e quem é K2. Então, a gente pode fazer isso por essas correlações, né, que nós já apresentamos. Temos aqui o valor do K1 e o valor do K2. Podemos agora substituir aqui, e nós vamos, então, né, substituir aqui tudo, e tiramos aí que o Reynolds deu 24,15. Esse valor de Reynolds ele corresponde ao regime intermediário. Colocando, então, o valor do Reynolds dentro da definição de quem é o Reynolds, né, de Verroux sobre μ, eu tiro aí quem é a velocidade terminal da minha partícula isolada, que deu 7,714 centímetros por segundo. Então, eu agora já sei quem é o Reynolds no meio infinito, que é o que eu preciso para olhar no gráfico ou usar as correlações, e sei também quem é a velocidade dela caindo de forma isolada no meio infinito. Para que nós usemos as correlações para fazer o cálculo do Kp, nós precisamos agora primeiro conhecer quem é a porosidade. Então, quem é a definição de porosidade? Eu vou colocar aqui para vocês. A porosidade é o volume de vazios, ou seja, o volume daquilo que não é partícula, que está preenchido com o seu líquido, ou o seu gás, né, no caso, aqui o nosso é líquido, dividido pelo volume total. Então, quando a gente olha aqui, 260 gramas por litro, 1 litro de suspensão tem o quê? 1.000 centímetros cúbicos. Desses 1.000 centímetros cúbicos, se eu tirar a quantidade que eu tenho de volume de partícula, me sobra o volume
dos vazios que estão aí, no caso, preenchidos com querosene. Então, eu faço 1.000 menos o volume da partícula. E quem é o volume de partículas, pessoal? É a massa dividido pela densidade. Então, aqui a gente vai cortar grama com grama. Esse centímetro cúbico passa para cima e a gente tem aqui, então, uma proporção, né, no caso aqui, volumétrica, de quem é a fração de vazios, quem é a porosidade. Então, nós temos aí uma porosidade alta, né, de 0,887, que me diz, então, que 88,7% daquele volume não está preenchido de partículas, está preenchido de querosene, certo? Agora, nós podemos utilizar a correlação adequada para esse sistema. Nós vamos escolher, pessoal, essa correlação, que está nessa faixa entre 0,1 e 10 a terceira, em que Kp é 10 sobre 1 mais A, Reynolds elevado a 1B. Aqui temos o valor do A e o valor do B. Então, eu já vou substituir A e B aqui nessa correlação. Então, já substituindo o valor do A e do B aqui na correlação, então eu substituí aqui o valor da porosidade de 0,87, o valor do Reynolds infinito 24,15, certo? O valor da porosidade aqui. Fazendo essa conta, a gente tira que o Kp, que é essa razão, é 0,677, ok? Então, agora, como eu sei que isso aqui vale 7,714, quando eu passo ele multiplicando para cá, nós vamos aí obter uma velocidade terminal real da partícula caindo com o efeito de parede, tá? Ó, o 0,677 multiplicado pelo 7 alguma coisa, nós temos aí 5,22 centímetros por segundo, ok? Então, agora nós já sabemos calcular a velocidade terminal de uma partícula, tanto com efeito de parede quanto com efeito de concentração. Vejo vocês aí, então, na próxima aula, em que falaremos um pouco sobre a aplicação dessa teoria em equipamentos para separação sólido-sólido, os eletrotriadores. Vejo vocês na próxima aula.